Olá, galera! Hoje a gente finaliza a parte de origem da vida, dando continuidade na resolução de questões, as questões de 31 a 35, na nossa aula 4. Vamos lá para a questão, primeira questão, 31ª questão, UPE 2011. O termo mundo de RNA foi criado por Gilbert em 1986 para delinear um cenário no qual a principal molécula ativa na origem da vida era o RNA. Em relação à hipótese do mundo de RNA, conclui-se que, antes da gente comentar as questões, vamos para um comentário importante. Bom, então, alguns tipos de RNA, eles podem catalisar reações químicas. Isso significa que o RNA pode armazenar informações genéticas e causar as reações químicas necessárias para se autocopiar. Esse avanço experimental resolveu um problema da explicação da origem da vida, a reprodução. Então, esse RNA, esse mundo de RNA, ele, em resumo, seria o quê? É uma teoria que afirma que o RNA seria a molécula responsável pelo processo de reprodução dos primeiros organismos vivos. Esse processo de reprodução a gente coloca entre aspas, porque na realidade, se o RNA ele tinha a capacidade de se replicar, então a gente poderia dizer também que ele teria essa capacidade de se replicar e teria a capacidade também de se reproduzir. Então, o RNA ele pode armazenar informações genéticas e causar as reações químicas necessárias para se autocopiar. Esse avanço experimental resolveu um problema da explicação da origem da vida, como eu já tinha dito, a reprodução. Então, foi de fundamental importância saber como os coacervados eles passaram desse limite de substâncias para um organismo vivo. Então, para que aconteça essa mudança, é necessário saber como acontecia realmente esse processo de reprodução. Então, lembre-se que os coacervados ainda não eram considerados seres vivos, pois eles não possuíam todos os fatores que caracterizavam a vida. Um desses fatores é a condição de se autorreplicar. Considerando que os coacervados eram parecidos com os organismos unicelulares, podemos dizer que, se este coacervado conseguir englobar uma molécula que faça autorreplicação, ele conseguirá também se autorreplicar. Eu não estou dizendo que a partir disso eles se tornaram seres vivos, não é isso. Mas este fenômeno já é um passo evolutivo para que esse processo aconteça. Fortes indícios mostram que o RNA seria a primeira molécula capaz de se autorreplicar. Além disso, o próprio RNA possui a capacidade de acelerar reações químicas para que este processo de replicação aconteça. Então, o RNA, além de fazer processos de replicação, ele também funcionava como um catalisador de reações químicas. Então, ele tinha a capacidade de acelerar reações químicas. Mas aí surge a dúvida. Sabemos que o RNA consegue se autoduplicar, contribuindo assim para o processo de reprodução. Mas e o DNA? Ele também não fazia isso? Ele não faz isso também? Sim, o DNA faz. Porém, a sua origem e a de seus mecanismos de replicação permanecem meio que obscuras, mas elas devem ser, possivelmente, esse processo, o surgimento do DNA, ele deve ser posterior ao RNA, já que um grande número de proteínas, são necessárias para a sua síntese e a formação da desoxirribose, que é um açúcar que o compõe. E esse processo é um processo bastante complexo se comparado com a formação e produção do RNA. A desoxirribose, comparada com a ribose, que compõe o RNA, é o açúcar que compõe o RNA, forma cadeias mais estáveis, o que faz com que o DNA possa se alongar sem perigo de rompimento e, desta maneira, um depósito mais seguro para a informação genética. Assim, o RNA, por sua simplicidade e poder de catálise e autorreplicação, veio primeiro, e mais tarde
a vida mudou para a herança baseada em DNA, que é uma molécula mais estável e mais segura para que esse processo de replicação aconteça. Então, o DNA, por ser mais complexo, porém, né, trouxe mais segurança nos processos de replicação. Com isso, podemos dizer que o DNA hoje tem a função de estar relacionado à função de produzir RNA, e esse RNA teria a capacidade de produzir, tem a capacidade de produzir proteínas. Então, quando a gente fala em herança genética, né, em reprodução, a gente liga a nossa ideia, essa ideia, ao DNA. Mas, anteriormente, lá na origem da vida, os cientistas eles acreditam que não era o DNA o responsável por isso, mas sim o DNA, o RNA, pela sua simplicidade. Bom, muito bem, a gente já conversou demais, vamos agora lá para a questão. Letra A. A reprodução e o metabolismo das primeiras formas de vida dependiam das atividades catalíticas e replicativas do RNA? Foi o que a gente comentou, verdadeiro. Esse quesito ele é verdadeiro. Todo ser vivo se reproduz copiando seu material genético e passando para a prole. Essa habilidade provavelmente evoluiu primeiro na forma de uma molécula de RNA que podia se copiar. Muitos biólogos acreditam na hipótese de que esse passo levou ao mundo de RNA, no qual o RNA realizava muitas tarefas, armazenando informações genéticas, se copiando e executando funções metabólicas básicas. Hoje, essas tarefas elas são executadas por muitos tipos diferentes de moléculas, principalmente DNA, RNA e proteínas. Mas, no mundo de RNA, o RNA ele conseguia fazer tudo, né? Então, esse quesito ele é verdadeiro. Letra B. Ao se multiplicarem, moléculas de RNA produziam versões ligeiramente diferentes entre si. Algumas delas tinham maior capacidade de se perpetuarem e de se reproduzirem, transmitindo essas características à descendência. Bom, esse quesito também ele é verdadeiro. Isso contribui para o desenvolvimento do próprio RNA. Contribui para que acontecesse um upgrade, realmente uma atualização de funções, ou seja, com estas mudanças, o RNA tornou-se mais estável. Lembre da seguinte situação no mundo atual. De um modo geral, o RNA ele produz proteínas e o DNA não produz proteínas. Ele ficou na responsabilidade, o DNA, de produzir RNA. Então, esse quesito também é verdadeiro. Letra C. O RNA é a única molécula capaz de armazenar informações genéticas. A única molécula. Informações genéticas nos primórdios e nos tempos atuais. Propriedade que, até alguns anos atrás, se acreditava limitada às proteínas. Esse quesito ele é falso. Por que ele é falso? As informações genéticas estão contidas no DNA e no RNA, e não nas proteínas. As proteínas nada mais são do que o resultado da atividade do RNA. Então, as proteínas elas não têm essa informação genética. E sim, as proteínas são os produtos da ação do RNA. Então, falsa. Letra D. O RNA precedeu o DNA, visto exercer vários papéis na célula, tais como mensageiro, RNA transportador, ribossômico. Além disso, os ribonucleotídeos são derivados dos desoxirribonucleotídeos e o DNA não é tão estável quanto o RNA. Esse quesito é falso. A gente até comentou anteriormente. Falso, por quê? Os nucleotídeos do DNA surgiram a partir dos ribonucleotídeos e não o contrário, dos ribonucleotídeos do RNA. Um ribonucleotídeo é a estrutura básica dos blocos de construção do DNA e do RNA. O monômero por si só forma a estrutura básica do RNA. Entretanto, se na estrutura houver uma modificação chamada de redução por uma enzima chamada de ribonucleotídeo redutase, a RNR, este passa a ser chamado de desoxirribonucleotídeo, que é essencial para a construção do DNA. Diante disso, podemos dizer que o DNA é derivado do RNA. O DNA é uma molécula mais estável que o RNA. Então,
a gente pode ver aqui alguns erros no quesito e podemos dizer que esse quesito ele é falso. Letra E. A catálise das ribozimas no mundo de RNA, há bilhões de anos, era muito mais eficiente por causa das baixas temperaturas. Baixa temperatura no mundo, lá na origem, isso aqui é meio falso, né? Quando comparado à catálise atual das enzimas proteicas, que reforça a hipótese do RNA como molécula inicial. Esse quesito também é falso. Além desse detalhe, a gente pode dizer que a catálise das ribozimas foi muito eficiente há bilhões de anos, quando a temperatura ambiental era mais elevada. Interessante é a seguinte situação. Pesquisadores descobriram que certos pedaços de RNA têm uma atividade catalítica, ou seja, atuam como enzimas, e isso permite a produção, a partir de um molde de RNA e de nucleotídeos, de outras fitas de RNA idêntica ao molde. A esses pedaços de RNA com atividade enzimática, os biólogos chamam de ribosima. Então, ribosima é um pedaço de RNA que tem uma atividade de enzima, semelhante à enzima. Essas ribosimas atuavam com melhor desempenho em altas temperaturas e não em baixas, como citada nesse quesito. Então, a letra E também é verdadeira, ou melhor, a letra E também é falsa. Então, a gente pode dizer que, apesar de não ter um quesito, se ter dois quesitos, a gente pode dizer que a letra A e a letra B são verdadeiras, a letra C, a letra D e a letra E são falsas. Tudo ok? Muito bem. Dando continuidade aí às nossas questões.